capítulo de número 17. Nós vamos ler os versículos 7, 8 e 9. Lucas capítulo 17 e os versículos 7 e 8 e 9, que diz assim: E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, até que venha comido e bebido, ou melhor, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que foi mandado? Creio que não. Assim diz a palavra do Senhor. Queridos irmãos, num contexto como este, como igreja que somos, todos os pastores, líderes imediatos, ele sonha, ele ora, ele tem um desejo, ele pede do Senhor que ele possa contar com adoradores, levitas, homens e mulheres servos. Amém? Isso é o desejo de todo pastor. Às vezes a gente até trata carinhosamente: ei servo, né? Ei amado, que é para ver se as coisas vão se encaixando e profeticamente já ministrando a sorte de bênção na vida daqueles futuros servos, daquele amado na obra do Senhor Jesus. É esse mesmo, pastor Luiz. Todos nós, né, temos um sonho de ter um servo conosco. No tempo dos apóstolos, todos os grandes líderes, homens de Deus, eles tiveram um servo, um conservo. Pode analisar aí, né? Moisés, Josué, Elias, Eliseu, Geazi. Sempre tem um que está servindo. E todo mundo, todo líder, ele precisa de servos, de pessoas que estejam disponíveis para fazer a obra do Senhor. E na obra do Senhor, meus irmãos, cada um tem um ofício exclusivo da parte de Deus. É por isso que no meio de um arraial como esse, Deus ele trouxe para este arraial vários tipos de pessoas, vários profissionais. Por quê? Porque a obra do Senhor ele precisa de muitas profissões. Na obra do Senhor precisa de multiformes, né? Talentos, muitos talentos, cada um desenvolvendo conforme aquilo que o Senhor quer na obra do Senhor. É por isso que você foi chamado para este lugar. É por isso que você foi separado de lá, resgatado de lá, muitas das vezes arrancado. Não veio querendo, não, veio pela dor, para estar aqui, para cooperar da melhor forma com a obra do Senhor Jesus. Até aí está entendido, meus irmãos? O levita, o líder, vamos parafrasear assim, que foi convidado toda a igreja para estar aqui, né? O líder, o levita, como servo. O que é servo? Eu queria rapidamente conversar com os irmãos a respeito do servo. O que é servo, né? Porque a gente fala assim, até em oração, a gente dá o joelho muitas vezes: Senhor, eu sou teu servo. Que coisa linda, né? Não sei se você já orou assim, né? Eu já orei algumas vezes. Aí depois que eu comecei a me aprofundar nesse negócio, eu fico mais cabreiro agora para orar assim. Porque olha só o que é servo, meus irmãos, né? O servo no grego significa doulos. E no aramaico, esse servo, a tradução é éved. Só que a tradução para o português, tanto doulos como éved, sabe o que significa? Escravo. Olha o mistério. O servo nada mais é do que um escravo. Fale comigo assim: escravo. O negócio é sério, escravo. Se nós formos para o dicionário, o que é escravo? O escravo, no dicionário, ele é uma pessoa que ele não faz o que ele quer. Ele não vive para si, ele vive para alguém. Você ainda quer ser servo? Os escravos, meus irmãos, no primeiro século, como era que ele era tratado? Né? Ele era comprado como mercadoria pelos seus senhores, conforme a necessidade do senhor. Ele pensa: daqui é grandão, isso daqui ele vai servir lá para colocar aquele material lá, um exemplo, lá no caminhão, né? Que nem tinha caminhão, estou dando só um exemplo para os irmãos. Esse aqui vai servir para, esse daqui é bonito, eu vou colocar ele ali para
para bonito. Para que a gente usa alguém bonito? Para ser modelo, por exemplo, mas no caso não existe isso lá, né? Eu vou pegar esse aqui porque canta bem, que é para ele cantar lá para as criancinhas dormirem lá no meu palácio, na minha casa, entendeu? Então os servos, eles eram comprados conforme a necessidade do Senhor, do patrão. Ele comprava aquele servo, trazia para o seu arraial, e aquele servo, ele teria que fazer de tudo para honrar o seu Senhor. Amém, queridos? Logo, ele não tinha direito de viver para si, mas viver para o seu Senhor. Como o texto diz aqui, qual de vós, Jesus ensinando, né? Qual de vós tendo um servo, depois que o servo passou o dia todo trabalhando na lavoura, na batalha, e ele chega na sua casa e você diz assim: pode comer, servo? Jamais. Jesus dizendo, o servo, ele, depois de trabalhar na lavoura, depois de estar fazendo o serviço do seu Senhor, ele chega e o Senhor tem o direito ainda de dizer: singe-te. Singe-te quer dizer assim, te arruma para me servir. Coisa interessante, né? Te arruma, escravo, te arruma, servo, porque eu quero comer. E ele não podia colocar nada na boca antes que o seu Senhor se alimentasse. Nem podia sentar na mesa. Depois que o Senhor tinha comido, o seu patrão tinha comido, e aí ele ia os seus aposentos, aí o servo ia preparar a sua comida, que também não era a mesma comida do seu Senhor. Então o servo, meus irmãos, ele é aquele que faz aquilo que ele não quer, ele faz aquilo que deve ser feito, pela compra da servidão. Sabe como nós fomos comprados? Pelo preço da cruz. Nós fomos comprados, resgatados lá de uma escravidão, para estar com o Senhor Jesus. Até aí está entendido, meus irmãos? Amém. Logo que nós falamos assim, eu quero afirmar na autoridade do nome de Jesus Cristo que existe dois reinos de servidão. Dois reinos de servidão. Olha só, meus irmãos, Romanos capítulo 6, versículo 18 diz o seguinte, o apóstolo Paulo escrevendo a Romanos, ele fala: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Com outras palavras, e libertados do pecado, da escravidão do diabo, fostes feitos escravos da justiça. Dá para entender isso aí, queridos? Tem muitos textos que falam a respeito da servidão. Às vezes as pessoas dizem assim: eu estava no mundo, eu estava na droga, eu estava na bebedice, era escravo de Satanás, hoje eu sou livre, aleluia, oh glória, sou livre. Você já viu até alguém? Tem até alguém que fala: hoje sou livre, livre, aleluia, Deus só quer o nosso bem. Você ouviu? Eu acho que até o Marco Nascimento que canta, né? Hoje sou livre, eu sou livre das mãos do diabo. Essa é a verdade. Mas existem dois reinos, dois governos que nós precisamos entender. Antes, o diabo falava a você, dizia: fuma, você fumava. Não era assim, pastor Luiz? Te prostitui, por mais que você não quisesse, mas você como escravo, você obedecia, mesmo sem a sua consciência, porque você estava sendo levado como cativo, como escravo do diabo. Faz isso que você fazia, engana, você enganava, trai, você traía, escravo de Satanás. Agora sim, eu me rendi, o Senhor falou conosco através da palavra, eu me rendi nos pés do Senhor, aleluia, dobrei meus joelhos, estou agora eu sou crente, agora eu sou servo de Deus. Ei, irmão, a partir do momento que eu digo assim, eu sou servo de Deus, aí é o seguinte: escravo da justiça, servo de Deus. Eu não vou fazer mais o que eu quero, eu vou fazer o que o meu Senhor manda. Está entendido isso, meus irmãos? Amém. Antes, prostitui, trai, rouba e roubava. Hoje não pode isso, você não faz isso, você não deve fazer isso. Hoje, para que eu esteja um servo fiel, eu preciso obedecer à palavra do Senhor, ao estatuto,
Eu não posso desonrar o meu Senhor. Eu continuo sendo servo. Logo eu te digo, servo, você não tem direito de fazer o que pensa, nem viver como idealizou. A Bíblia diz, por intermédio do sábio Salomão, que ao homem pertence os projetos, as ideias, mas o desenrolar de todos os projetos pertence a Deus. Então você não tem direito, e na hierarquia de Deus, meus irmãos, todo lugar tem hierarquia, lá no inferno tem hierarquia, né? Amém? Vocês sabem disso? Lá no inferno tem hierarquia, assim como eles desceram do céu, expulsos o diabo e os seus conservos, eles se organizaram em hierarquia. No céu também é assim, na terra também é assim. Então, para que nós não possamos, para que a gente não venha atropelar a obra do Senhor, ou as coisas de Deus, nós precisamos sempre ter um espírito, uma vida, um ministério de servidão. Isso vale para todos. Se eu quero prosperar, se eu quero colher frutos da minha semeadura, eu preciso ter um ministério de servo. Amém? Eu, quando eu estava dirigente de uma congregação, e aí o pastor sempre me procurava, puxar minha orelha e tudo, e eu disse, rapaz, mas esse camarada só vive me chamando a atenção. Até que aí ele teve uma estratégia, né? Ele comprou um livro que chegou lá.